E aí, turma, galera do bem, tudo bem com vocês? Como que vocês estão aí? Bora lá para a live de número 76? Hoje o tema da live a gente vai falar sobre mudança de rota. É bom ou é ruim? A gente vai fazer uma reflexão hoje sobre isso aí. Então bora lá que a live de hoje vai ser sobre esse tema aí, sobre mudança de rota, principalmente agora, né? Chegando no final do ano, muitas coisas acontecendo e muitas coisas também às vezes não aconteceram do jeito que a gente esperava. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mudança de rota, é bom ou é ruim? Bora lá, para você que tá chegando aí, já compartilha, vou fazer aqui junto com vocês. Já compartilha aqui com algumas pessoas. E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Bora lá, vamos falar um pouquinho sobre mudança de rota, se é bom ou se é ruim. Falar um pouquinho, queria trocar ideia com vocês aqui, uma reflexão na verdade aqui, se isso acontece com vocês também. A gente chega aqui no final, né, praticamente 3 semanas aí do ano novo, de um ano novo. E aí, como que tá as metas, como que tá os objetivos, como que foi todo esse ano, tudo que aquilo que foi imaginado aconteceu, não aconteceu. E aí, se não aconteceu, o que a gente faz agora? E aí, Fernando, tudo bem? Boa noite. E aí, Ivan, meu amor, tudo bem? E aí, o que a gente faz? Se a gente chega no final do ano e percebe que metade daquilo que a gente planejava, o que aconteceu? A gente desiste? Ou a gente simplesmente muda a rota? Às vezes, o que acontece? Às vezes a gente monta um plano, né? E o plano, a função do plano, ele foi feito para dar errado. O plano ele foi feito para dar errado. Por quê? O plano é o que dá uma direção, dá um caminho. Mas dificilmente esse plano ele vai acontecer conforme exatamente a gente pensa. O plano é o que dá o direcionamento, o plano é o que faz a gente ter disciplina, o plano é o que faz a gente ter, imaginar que a gente vai alcançar, ou qual que é o próximo passo que a gente tem que dar. Então o plano ele foi feito para dar errado. O plano foi feito para dar errado. A gente segue o plano, mas todos os dias a gente vai ter que dar aquela ajustada. E aí o que acontece? Às vezes a gente chega num determinado momento onde que às vezes a gente chega tipo final do ano. Cara, eu tinha planejado 10 coisas e dessas 10 coisas 9 aconteceram, uma não aconteceu. E aí a gente se pega naquela uma que não aconteceu, a gente se fica imaginando, nossa, putz, não, cara, comemora, 9 coisas deram certo, comemora. Vibra pelas pequenas vitórias. Uma das coisas, um dos hábitos das pessoas de sucesso é comemorar todas as pequenas vitórias. Comemorar as pequenas vitórias. E aí às vezes a gente chega lá, então vamos lá, eu tinha 10 coisas que eu tinha planejado e dessas 10, 5 não deram certo. O que a gente precisa fazer? Aí a gente acaba se pegando o quê? Não sei se isso acontece com vocês. Coloca aí pra mim se isso acontece com vocês. De imaginar lá um ano e tipo, nossa, eu planejei 10 coisas e não aconteceram as 10 coisas. Aconteceram só 5 coisas não aconteceram. E aí o que a gente percebe? Né? O que a gente percebe? Que a maioria das pessoas... Elas acabam olhando não para um olhar de tipo, nossa, o que eu preciso ajustar? O que eu estava fazendo que não está legal? O que eu posso melhorar? Às vezes acaba desistindo. Às vezes acaba desistindo daquele sonho de prosperar no emprego, de prosperar pessoalmente, de fazer aquele curso, de mudar de casa, de comprar um outro carro. Às vezes a gente acaba mudando um monte de coisa porque um ano, aquilo que a gente planejou às vezes não deu certo. E aí o que a gente às vezes precisa fazer? Só fazer um ajuste de rota. É só ajustar. Às vezes é igual GPS. Acaba se frustrando. E frustração é uma das coisas que mais trazem medo. A frustração é uma das coisas que mais trazem medo para as pessoas. É uma das coisas que mais trazem raiva às vezes. Né, se frustra por aquilo ali, criou uma expectativa muito grande e às vezes aquilo não deu certo. Então esses dois sentimentos são sabotadores que acabam fazendo com que outras coisas acabam paralisando dentro da gente. O ajuste de rota é como se fosse um GPS.
vou dar um exemplo, eu tô indo para São Paulo, saio do interior e tô indo para São Paulo. Eu posso calcular o caminho mais rápido, eu posso calcular o caminho que eu vou gastar menos, eu posso calcular o caminho que não vai ter trânsito. E às vezes o que a gente faz? A gente vai lá, coloca onde a gente está hoje e coloca onde a gente quer chegar. Que é tipo, faço o planejamento no começo do ano e no final do ano eu quero chegar aqui. Só que às vezes a gente não para perceber que às vezes a gente precisa mudar a rota. Às vezes a rota que a gente está seguindo, ela está gastando muito. A gente vai passar por muitos pedágios. Às vezes a rota que a gente está seguindo, às vezes a gente vai pegar trânsito, a gente vai ficar parado, vai ficar patinando. Às vezes a gente vai pegar uma rota que em vez de ser 200 quilômetros, eu vou gastar 350 quilômetros. É uma volta totalmente longa. Então, saber identificar essas coisas é fazer os pequenos ajustes. O seu planejamento, por mais que ele seja de um ano ali, eu planejei durante um ano e chegou no final do ano não aconteceu, não desista. Porque, na verdade, o seu planejamento é o planejamento de uma vida. Aquela coisa que você está fazendo no ano é aquele degrau que você está dando na escada da sua vida. Aquele ano é um degrau. E às vezes pode ser que tipo, nossa, cansei. Deixa eu mudar a rota que eu tenho mais 10, 15 degraus aqui pela frente. Então eu parar para analisar e avaliar a rota vai fazer com que eu consiga planejar de novo aquilo ali no próximo ano. Às vezes aquilo que você planejou nesse ano não aconteceu do jeito que você queria. Por quê? Várias coisas aconteceram, às vezes não foi do jeito que você queria. E aí às vezes a gente pega naquele pensamento do que, putz, então eu vou desistir. Putz, isso aí não é pra mim, tá vendo? Isso aí não deu certo. E, na verdade, às vezes você tá passando por um momento de provação, um momento de tipo assim, será que realmente é isso que ele quer? Será que realmente isso vai dar certo? Ajustar a rota, e a pergunta é, se é bom ou se é ruim? Ajustar a rota vai depender de uma única coisa. Isso que vai definir se vai ser bom ou se vai ser ruim. Aquilo que você está planejando para a sua vida. Qual que é o peso daquilo que você planejou e às vezes por algum motivo não deu certo? Qual que é o peso daquilo na sua vida? Se aquilo tiver um peso muito grande, um significado muito grande para você, ajustar a rota vai ser bom. Se aquilo não faz sentido para você, se é algo que não está fazendo mais sentido para você, ajustar a rota às vezes vai ser ruim. Porque às vezes você está ajustando a rota e está ficando mais longe daquilo que você deseja. Então, se aquilo realmente é algo que tem um significado muito grande na sua vida, ajustar a rota é bom. E não se pegue como um derrotado, que às vezes não deu certo aquilo que você estava planejando. Lembra, o plano foi feito para dar errado. E aí você vai lá e ajusta. Ajusta novamente. Se não deu certo ainda é porque não chegou. Tudo é aprendizado. Às vezes você vai levantar com aquele pensamento assim, putz, não deu certo, velho, esse negócio não é pra mim, velho. Putz, o que eu errei? O que foi que eu fiz? Aonde aconteceu isso? E às vezes a gente se pega, não tem jeito. Por mais que a gente mude a nossa mentalidade, por mais que a gente tenha todos os pensamentos, vai ter dia que você vai levantar e falar assim, caraca, velho, o que tá acontecendo? Só que aí, nesse exato momento, quando você tem sabedoria, e quando vir esse pensamento, porque o problema não é o pensamento, o problema é o que está por trás do pensamento. O pensamento ruim ele vai vir, por isso que eu falo que uma das coisas mais incríveis que existe é o autoconhecimento. O autoconhecimento vai te libertar de muitas coisas. Porque o problema nunca vai ser o pensamento. A gente não é os nossos pensamentos, a gente é o que está por trás desses pensamentos. E aí, não tem problema você ficar mal, não tem problema você ficar ali, acordar, tipo, nossa, o que está acontecendo? O problema é você ficar naquela amargura. O problema é você estacionar ali. O problema é você desistir daquilo ali. Quando eu vi um pensamento tipo, nossa, putz, não deu certo, o que eu estou fazendo? Tenta pensar assim, qual que é o aprendizado que eu tiro daqui? Qual que é a lição que eu tiro daqui? O que tudo isso aqui teve que acontecer para mostrar o que para mim?
E isso é uma das coisas mais incríveis que existe no ser humano, que é o progresso. Quando ele consegue reconhecer aquele erro, ele consegue se conectar com aquele erro, se conectar com aquilo que aconteceu e tirar todo o aprendizado que está ali, a partir daquele momento ele começa a crescer. A partir daquele momento, aquilo ali não vai se repetir mais. Pode ser que aconteça uma coisa diferente, mas aquilo ali não vai se repetir mais. Só que quando não é tirado nenhum aprendizado daquilo que acontece, aquele erro acaba voltando. E aí se você não tira nenhum aprendizado, aquele erro acaba voltando de novo. Então uma das coisas que vai fazer com que você entenda a mudança de rota é o quê? Isso que aconteceu, qual que é o aprendizado? Qual que é a nova rota que eu tenho que tomar? Qual que é a nova rota que eu tenho que ajustar aqui? E essa nova rota vai te levar para aquilo que você quer. E se ainda não se isso é muito significativo dentro da sua vida, se isso ainda não aconteceu, porque ainda não está preparado o suficiente. É igual a semente quando a gente planta. A gente planta uma semente, ela já não nasce no dia seguinte. A gente tem que plantar. Isso a gente tem que considerar o quê? Que a gente fez uma boa... A gente cultivou bem a terra. Depois que a gente plantou, a gente tem que regar, a gente tem que semear, a gente tem que cultivar tudo aquilo ali. Aí um dia aquilo ali vai nascer um fruto. Às vezes, o planejamento que a gente faz, às vezes a gente imaginou que a gente ia colher no final do ano, mas às vezes o que acontece? A fruta não tá boa no pé ainda, tá verde. Hoje eu fui no centro, voltando do centro, eu vi uma pessoa, tá na época de manga, né? Eu vi uma pessoa... Tem um pé de manga na avenida aqui. Eu vi uma pessoa tirando a manga do pé. E ela estava tentando tirar uma manga verde. E eu tava parado no semáforo olhando o sacrifício que ela estava fazendo. Ela amarrou um copo de... uma garrafa PET. Ela cortou e amarrou num pedaço de pau e estava tentando fazer força. Fazendo muita força para tirar a manga que estava verde. Porque não está na hora ainda. Na hora que tiver madura ela vai cair. Então às vezes é isso. Às vezes a gente acaba desistindo e não tem que desistir. Às vezes é porque o fruto ainda não está no momento certo para colher. E aí a gente precisa ajustar. O que eu vou fazer? Preciso colocar mais água, colocar menos água, regar mais ou menos. Preciso trocar o adubo. Preciso ver se não tem praga querendo corroer aquele fruto. E isso aí é a mudança de rota que a gente faz na nossa vida. Às vezes a gente acaba trocando o ponto B. Naquele pensamento que tipo, nossa, não deu certo pra mim, não faz sentido e tal. E às vezes a gente acaba trocando o ponto B. E o problema não tá no ponto B. O problema tá de desistir. A gente acaba se tornando uma pessoa que desiste de qualquer coisa. E uma coisa que a gente tem que aprender é o quê? Desistir de desistir. Ou a gente ganha ou a gente prende. Autoconhecimento é infinito. Que massa. Não desista, persista. Isso aí. Perseverança. Perseverança é um dos aprendizados mais incríveis. A mudança de rota, se aquilo que a gente está desejando, se a mudança de rota, se aquilo que a gente está desejando é muito forte, a mudança de rota é boa. Faz bem. Então, de verdade, chegou o seu 2022 agora, tá chegando aí o 2022. Se todos aqueles planos que você fez e algum deles não deram certo, não desiste não. Ajusta a rota e continua. Eu tenho certeza que se faz muito sentido para você, tem algo muito especial aí dentro. E cuidado, hein? Que ainda não chegou 2022. A gente tem ainda... Hoje é dia 13. A gente tem ainda alguns dias aí pela frente. Pode ser que até o dia 31, muita coisa aconteça ainda.
Então não desiste ainda, vai até o final, persista até o final. Que show, galera. Live de hoje foi isso aí. Mudança de rota é bom ou ruim? Se faz sentido aquilo para você é bom. Se não faz mais sentido, às vezes vai ter que mudar. Às vezes mudar a rota vai ser ruim, porque aí você tá indo para um lugar que não tá fazendo sentido para você. Mas se aquilo ali realmente fez sentido, então por isso muito cuidado agora no dia 1º, quando você for montar o seu planejamento, ou se você já tá pensando em montar agora, na hora que você montar o seu planejamento, faz os ajustes mais certeiros você consegue, porque aí o erro vai vir menor. E coloca emoção naquilo que você vai pedir, porque é essa emoção que vai fazer você não desistir quando os dias estiverem difíceis. Tá. Parece que a gente não viveu um ano ainda. Tá faltando um ano a menos. Eu tô com um ano a menos de vida. Minha esposa também tá com um ano a menos de vida. Teve um ano que a gente praticamente quase nem viveu. Normal isso aí. Galera, live de hoje foi sobre isso, mudanças. Então, não desista, muda a rota. Se faz sentido pra você, não desista. Muda a rota. Muda a rota que vai fazer total diferença. Às vezes é porque não chegou o fim ainda. E aí precisa andar mais um pouquinho, tá bom? Então, ó, vou deixar essa live salva. Deixa seu comentário lá, se fez sentido pra você. Deixa seu comentário lá e compartilha com mais pessoas essa live aqui, tá bom? Galera, um beijão no coração de vocês. Um beijão no coração de vocês. E amanhã a gente tá aqui, tá bom? Valeu!